Olá, estou aqui para a gente fazer um pequeno estudo nesse momento. A gente está aí com nossa programação suspensa em razão do avanço da Covid-19 na nossa cidade e para aproveitar esse momento a gente ter uma pequena palavra, falar um pouco sobre o que Deus tem para a gente a respeito disso. E aproveitar e falar mesmo sobre a pandemia. Pandemia, essa palavra entrou no nosso vocabulário aí no ano de 2020, que foi um ano bastante atípico. A princípio começou como uma epidemia lá no interior do Japão, numa cidade chamada Wuhan. Começou com alguns casos e veio avançando naquela cidade, causando um transtorno muito grande. Aos poucos começou a se estender para outros países, outras nações, e foi se espalhando o mundo afora, tornando-se da pequena epidemia, tornou-se então uma pandemia. A pandemia é quando uma doença alcança diversos países do mundo de uma só vez. E essa pandemia, nós sabemos que ela não atingiu somente a nós aqui, né, mas foi o mundo todo. Atualmente nós sabemos que nações poderosas, Estados Unidos, nações na Europa, realmente com um grande poder mundial, foram tremendamente abaladas pela pandemia do Covid-19, do coronavírus, chamado novo coronavírus. E podemos perceber que alguma coisa tão minúscula tomou um tamanho gigantesco nas nossas vidas. Às vezes a gente observa, até brinca, né, quando a gente está tomando um café, e pega lá um copo ou uma xícara com umas formiguinhas, né, andando, a gente brinca assim, pode comer a formiga que faz bem para as vistas. E a gente não sabe como é que essa expressão surge, mas o bom para as vistas é porque a gente está enxergando a formiguinha. E pensa assim, porque é uma coisinha tão pequenininha, né, que está aqui andando no meu pão, andando no meu copo, na minha xícara, vai me causar algum mal. E a gente tira para lá a formiguinha e come o pão, come o doce ou toma o café com aquela formiguinha que passeou por ali. E observa bem que o coronavírus que está nos causando tantos transtornos, ceifando milhões de vidas mundo afora. No nosso país já são centenas de milhares de vidas ceifadas e outras contaminadas com vírus. É uma coisa menor do que a formiga, que você não enxerga a olho nu. Você precisa de microscópios poderosos para enxergar o tal coronavírus, que é ilustrado aí nos livros e nas imagens da mídia como uma pequena bolinha com algumas pontinhas, que é chamado de coroa, né? Por isso que tem o nome de coronavírus, que é um vírus com uma coroa. Ele é invisível. Olha o transtorno que essa coisinha minúscula nos causou. E ela é talvez milhares de vezes menor do que a formiga que nós enxergamos e achamos que não nos causa problema. E o coronavírus nos causa esse problema. E esse coronavírus, meus irmãos, ele veio e afetou as nossas vidas de uma forma tremenda. Basta ver o que causou no ano de 2020, todo o transtorno que causou em nossa nação e em nações mundo afora. Vidas que se foram, contatos que foram perdidos com famílias, com pessoas. A nossa vida passou a ser mais afastada uns dos outros. O calor humano deixou de ser vivido entre nós. Agora que passado esse momento de todo susto, de todo o desespero que foi causado, veio essa chamada segunda onda e começa tudo de novo. E às vezes não levamos a sério, nós sentimos aquela vontade de estar próximos, nos aproximamos,
conversamos mais perto, esquecemos da proteção e tudo recomeça. Meus irmãos, nós estamos aflitos, a humanidade está aflita por causa desse problema que está abalando a humanidade. A despeito de todo o esforço conjugado pelas nações, todo o esforço feito pelos poderosos para se abater esse mal, ainda assim não se conseguiu. E nós queremos aprender com esse momento algumas lições que eu quero deixar aqui com os irmãos, algumas lições que podemos tirar nesse momento e em primeiro lugar dizer que o poder econômico, a economia, não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade. A economia, somente o dinheiro, não vai resolver. Sabemos que as principais e mais antigas nações do mundo foram abaladas. E se falava assim no começo, a segunda onda será pior do que a primeira, porque passado o momento da doença, viria desemprego, viria recessão, empresas fechando, economia perdendo dinheiro, e com isso os povos vão caindo. Essa pandemia, ela até o momento, são nações ricas do mundo que estão sendo abaladas. Não é só falar assim, o Brasil é um país de terceiro mundo, Brasil é um país pobre, Venezuela é um país pobre, Argentina é um país pobre, está sendo afetada. Não é, nações poderosas caíram, vamos dizer assim, que se renderam aos pés de um inimigo invisível que nos afetou tremendamente. E o que nós entendemos disso? A gente sabe que, apesar de todos os investimentos, milhares de pessoas, vidas ceifadas, carecendo daquilo que é dado gratuitamente, nada custa, o ar dos pulmões. As pessoas estão carecendo de ar. Quando a doença ataca, o primeiro sintoma que ela vai causar é a falta de ar. As pessoas mais vulneráveis são afetadas nesse momento por isso. Mas, e ainda assim não tem, e o vírus do Covid-19, que foi batizado com esse nome, do coronavírus, que o 19 de 2019 ele começou, ele vem como um arauto solene e trombeteia aos ouvidos das nações que o dinheiro, por mais volumoso, não tem solução para sanar todos os males da humanidade. Meus irmãos, quantas empresas poderosas caíram por causa desse coronavírus? Quantos homens de negócios foram à bancarrota, perderam as suas riquezas em razão desse coronavírus. E esse pequeno indivíduo, vamos chamar assim, maléfico, que contaminou a humanidade, está aí alardeando, mostrando para todos nós que o dinheiro não é a solução. O dinheiro não vai comprar o problema. Foram milhões de dinheiro colocado, soltado nas mãos de governantes, de prefeitos, de governadores, nações que mandaram dinheiro para outras nações, e o problema ainda não foi resolvido. Por que será? Nós sabemos muito bem disso. A palavra de Deus nos ensina prevenção quando se trata de doenças contagiosas. O livro de Levíticos, ele é um mural de medicina, ele é da medicina preventiva,
Aliás, o mais avançado do seu tempo, quando a gente ler lá o livro de Levíticos, nós vemos lá muitas recomendações, cuidados com os contágios. Vemos que a pessoa, quando ela tomava da doença contagiosa, a pessoa tinha que ser isolada, tinha que ser afastada do convívio social. Quando ela passava no meio do povo, as pessoas iam à frente gritando: olha, a pessoa que aqui está contaminada, cuidado com essa pessoa, está leprosa, não se aproxime. Era algo vexatório até, a pessoa se trombetear que o outro não podia se aproximar, não aproxime dele porque ele é um impuro. Então o livro de Levíticos já trazia esses aspectos com relação a doenças contagiosas, o cuidado para que se deveria ter. A nossa fé não nos imuniza, né? A gente hoje fala assim: eu tenho fé. Se eu usar máscara é falta de fé, né? Eu não me aproximar do outro que é contagioso é falta de fé. Meus irmãos, a nossa fé não nos imuniza. Não se esqueça que nós somos meros humanos. Eu me contamino. Eu tenho fé que Jesus, que Deus me protege? Sim. Mas eu tenho que manter a minha palavra, de prevenção. Eu tenho que ouvir o que a sociedade recomenda. Eu tenho que ouvir o que os órgãos recomendam para se ter cuidado. Porque simplesmente a minha fé, eu tenho fé que não vou ser contaminado, e não será. Deus age, mas quer que nós também façamos a nossa vontade, né? Então, precisamos atentar aos apelos das autoridades médicas e nos precavermos. Trata-se de uma pandemia e não se pode subestimar o alto grau do contágio da Covid-19 e suas graves consequências para a saúde pública. Por outro lado, precisamos de cautela, pois vivemos o drama do esgotamento de recursos financeiros para o sustento familiar. Muitos alertam do risco do lockdown. Já vivenciamos o lockdown. Meus irmãos, temos que ter cuidado. Esse aspecto do poder econômico somente, da nossa fé, nós temos que aprender a viver numa sociedade. Se eu amo meu irmão, se eu amo meu próximo, eu vou dar uma prova do amor de Cristo em mim e respeitar meu próximo. Eu ter cuidado para com o meu próximo é uma prova de amor para com ele. Às vezes eu penso assim: eu ando, não tem problema, eu não tenho medo, mas eu tenho que ter cuidado. Eu sei, tenho saúde, graças a Deus, venci 2020 sem nenhum problema de saúde, graças a Deus. A sua graça maravilhosa me deu essa vitória. Mas por isso não quer dizer que eu possa sair por aí à vontade, me colocando em risco, e o risco de submeter a outros. Não é? Então, com isso, eu posso prejudicar outras pessoas. O risco do contágio é alto. Agora já temos aí mutações desse vírus que pode ser pior do que está aí. Eu não posso ser um transmissor, né? Um vetor de transmissão desse mal para o meu próximo. Nós temos que se cuidar, nós temos que estar na casa de Deus, é necessário, meus irmãos. Nós temos que nos reunir, nós temos que estar ali com o povo de Deus, orando, falando com Deus, buscando a presença de Deus. Isso é importante para o nosso crescimento espiritual, o contato com os irmãos, o calor humano, a proximidade, mas temos que ter esse cuidado. Nós sabemos que o dinheiro que está circulando aí, solto por todos os lugares, não está trazendo solução para o problema. Ainda não. Estamos aí todos à espera da vacina, que será talvez milagrosa? Não é. Vamos ter que ter cuidado de novo para fechar as portas. Nós, como igreja, estamos de porta fechada esses dias, para evitar que nós venhamos ser local de contaminação para o nosso próximo. Nosso irmão se contamina, ele sofre.
Nós temos que sofrer com ele distância, porque não podemos nem nos aproximar dele. Isso é ruim, isso é triste. É muito triste. Eu saber que meu irmão sofre e eu não posso sequer aproximar dele. Nós não podemos mais uma vez fechar portas por causa desse vírus. E para que isso aconteça, nós temos que nos cuidar, amar o próximo, evitar que sejamos realmente desfavorecidos em receber esse vírus em nós e transmitir para outros. Não é? Não queremos novamente aí um lockdown, né? para que venha causar mais transtornos em nossa vida pessoal, vida espiritual, vida financeira. Então nós vemos que no primeiro lugar desse aspecto da pandemia é que o poder econômico não é capaz de resolver a situação. O segundo aspecto, o segundo lugar, é que o poder científico também não está se mostrando capaz de trazer a cura e a solução ao problema que está afligindo a humanidade. O que nós mais ouvimos falar nesses períodos de pandemia? Desde o começo, lá no começo de 2020, temos que ouvir a ciência, temos que ouvir os cientistas. Os médicos começavam a falar, olha, vamos fazer isso, vamos tomar essa providência, vamos tratar profilaticamente, um tratamento preventivo. Não, tem que ouvir a ciência. A ciência tem que falar mais alto. A ciência não está se mostrando eficaz na solução do problema que está afligindo a humanidade. Nós estamos vivendo um período mais fascinante da história, onde a ciência tem se multiplicado, o avanço científico é grande, é enorme, é notório. A ciência tem se mostrado aí de um conhecimento grande. A medicina avançou tremendamente. Hoje nós temos tratamentos para doenças que até então não se tinha. Cura já se tem. Hoje a ciência consegue fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa, estando um médico, por exemplo, em São Paulo, e o paciente lá no Japão, pelo sistema chamado telemedicina. A ciência evoluindo em favor da solução de problemas. Mas um problema que vem afligindo a sociedade humana em todo o planeta, a ciência não se mostra eficaz. E o problema avança quase que mais do que a ciência. O que se resolveu com tantas provas científicas até agora? Pouco se resolveu. Afinal, vamos ouvir os médicos ou vamos esperar que a ciência traga uma solução? Cientistas de grande envergadura têm trazido à baila, novas técnicas e tratamento e novas intervenções cirúrgicas que têm dado ao homem maior expectativa de vida, melhor qualidade de vida, tanto a medicina preventiva quanto a interventiva. São evidências incontestáveis dessas conquistas. Porém, a despeito de todos esses avanços, a ciência ainda não é uma luz capaz de iluminar todos os labirintos dessa pandemia que colocou nações de cócoras. O poder da ciência ainda não tem resposta rápida nem eficaz para o enfrentamento dessa crise. A que ponto chegamos? Tantos estudos, tantos debates, se houve governantes em brigas políticas dizendo, tenho que ouvir a ciência. E o médico diz que vamos usar esse medicamento, vamos medicar preventivamente dessa forma, para que o mal não se alastre. O outro grita de lá com vozes de trombeta, não, temos que ouvir a ciência. Se a ciência não provar, nós não podemos fazer isso. Isso não é científico. O que a ciência está provando? O que a ciência está resolvendo? Precisamos compreender que essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa e nem deixou Deus em apuros.
Quem foi pego de surpresa e ficou em apuros com essa pandemia? O homem? Nós. O homem, sim, pode ter sido surpreendido. Os homens podem ficar perplexos com as coisas que acontecem na Terra, no planeta, mas Deus não. Deus age ao tempo dele, Deus age da forma como ele acha por bem agir. Se Deus, querendo, de repente, agora ele fala assim, acabou essa pandemia, com um sopro, acabou. Da mesma forma como ela surgiu, ela acaba. Aí as pessoas falam assim, por que Deus permitiu isso? Ele deixou? Deus permite. Deus, na permissibilidade dele, sim, ele pode permitir que isso aconteça para mostrar ao homem que ele é completamente dependente da vontade dele. Que nós somos completamente dependentes da vontade dele. Não é a vontade do cientista, não é a vontade do médico, não é a vontade do governador, do presidente da república ou do homem mais poderoso da nação do mundo. O homem é completamente dependente da vontade de Deus. Deus é soberano, está acima de tudo. As rédeas da história estão nas suas mãos. Tudo o que ele fez ou permite tem um propósito. Essa pandemia nos revela que o poder econômico, científico e bélico das poderosas nações são insuficientes para resolver os dramas da humanidade. Para que tanto dinheiro? Para que tanta bomba em tantas nações poderosas? E de nada pode fazer. Será que se explodir uma bomba poderosa aí no meio dessa pandemia vai matar o vírus? Ou com uma explosão vai espalhar mais ainda? Deus tem o poder acima de tudo. Deus sim pode jogar um raio aqui embaixo como uma bomba e esse vírus vai acabar. É o poder dele. A Bíblia não diz que a voz de Deus está nos seus trovões? Sim, Deus pode fazer. Não precisa nem ser um vento forte. Deus pode mandar uma brisa leve que a gente sente no nosso rosto como uma brisa agradável. E toda a pandemia vai embora. Porque Ele é soberano. Ele está acima da nossa vontade, acima de toda vontade dos poderosos das nações da terra. Pode ser rei, pode ser rainha de 90 anos, pode ser presidente dos Estados Unidos, da União Soviética, da Rússia, da Europa, de onde quiser. Nós sabemos que Deus está acima de tudo pela sua soberania. Nada disso, nada do que os homens têm aqui pode resolver. O homem é vulnerável e impotente. Não adianta falar mais nada. Aprendemos outrossim que ricos e pobres, doutores e iletrados, governantes e governados, estão sob os mesmos riscos. Nenhum palácio pode proteger os poderosos, mas ainda podemos aprender dessa comoção mundial que as nações, todas as nações, podem se unir e tornarem-se mais solidárias. Estamos todos dentro do mesmo barco, navegando por mares revoltos. Sabemos com inabalável convicção de que o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, está com o livro da história em suas mãos. Ele é o nosso timoneiro, ele mesmo conduzirá a história à sua consumação. Isso aqui, meus irmãos, vem nos abrindo os olhos. Essa pandemia vem nos mostrar mais solidariedade. Aquelas nações poderosas se igualaram às nações pobres. As pobres não se igualaram àqueles que são mais pobres. Os ricos se igualaram. Observe nas ruas
não seja a nossa cidade como exemplo, infelizmente, atualmente, todos estamos mascarados. Nós só podemos observar as pessoas hoje nos olhos. Se eu vejo se a pessoa está sorrindo, é simplesmente com um movimento das bochechas, né? Ou da expressão do olhar. Nos igualamos, ricos, pobres, o mendigo, o poderoso, todos aqui. Ninguém nos vê mais. Às vezes até não conhecemos a pessoa. Às vezes conversamos com alguém e depois eu penso assim, quem é aquela pessoa? Eu não consigo identificar. Às vezes alguém me cumprimenta na rua e fala, ei, tudo bem? Eu falo, tudo bem. E eu fico tentando pensar, quem é aquela pessoa? Máscaras impedem. Não tem mais diferença. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo caminho, no mesmo rumo, enfrentando o mesmo problema. E quem é o que está conduzindo a nossa história? Quem é o nosso timoneiro? Deus. Ele conduz a nossa história. E nós sabemos disso. Por que me preocupar? Saber, a gente às vezes ouve, as pessoas comentam, eu não tenho medo dessa doença, né? Se eu tiver que ficar doente eu vou ficar, se eu tiver que morrer é hora. Mas às vezes eu particularmente fico pensando, será que realmente é assim? Será que eu vou ter que tomar essa situação dessa forma? Se eu tiver que morrer vai ser agora, se eu tiver que contaminar. Eu às vezes penso assim, não estou ainda com esse projeto em mente não. Se eu puder evitar que esse vírus venha me pegar, eu vou fazer tudo para evitar. Com certeza. Eu acho que ninguém aqui que está vendo agora está esperando realmente que eu quero pegar esse vírus. Venha, me pega. Eu tenho que pegar, vou pegar mesmo. Meus irmãos, não é assim. Não creio que seja essa a vontade de Deus. Que nós como filhos temos que sofrer, temos que passar por essa angústia. A palavra diz que Deus não permite que o justo tenha um sofrimento, né? Dá o sofrimento de acordo com o que você possa suportar. Não é isso? Mas podemos evitar. Creio que Deus quer muito mais que nós não venhamos sofrer do que nós venhamos sofrer. Permito que você discorde de mim. Com certeza. Eu não tenho palavra aqui da verdade, né? Eu não estou aqui dizendo que eu tenho a convicção de que essa minha palavra é a convicção que todos têm. Mas minha postura, Deus quer sim que a gente venha ficar bem. Juntos, principalmente aqui na casa dele, nesse templo, reunidos, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mensagem ser entregue, perto um do outro. Como vivíamos até então, a pandemia veio para nos igualar. Não adianta eu falar que hoje eu sou melhor do que o fulano, que eu sou melhor do que o cicrano. Estive lá no centro de atendimento ao Covid, de atenção ao Covid, esses dias, e pude observar lá todos os níveis de pessoas ali juntos, com a mesma situação. Igualamos. Estamos sim completamente vulneráveis. Completamente vulneráveis. Mas temos que ter certeza de que a convicção de que Jesus, esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou, ele é o nosso timoneiro, é aquele que está no comando das nossas vidas, nos conduzindo. E nós temos um terceiro lugar desse fato da pandemia, é que nós vimos que o poder econômico não é a solução do problema, não é capaz de resolver. O poder científico não é capaz de trazer a cura, pelo menos até então não se provou isso. E muitas outras doenças que temos aí, bem mais antigas circulando entre nós, que até hoje a ciência não deu a cura dessas doenças. Temos HIV, né, e outras, por exemplo, HIV nem vacina tem, né, e outras.
que assola a humanidade, que a ciência não deu conta de resolver o problema. Então não é agora que vai falar assim, a ciência milagrosa vai dar conta do Covid. Vai te aplicar uma vacina que demora normalmente 5, 10 anos para se fazer, como até hoje não é uma vacina ainda do HIV, né? Não existe. Agora, em menos de um ano, vai se criar uma vacina milagrosa que vai acabar com a pandemia, né? Vamos vacinar? Sim. Mas, será que a ciência está com todo esse poder na mão? E em terceiro lugar, e último lugar, o poder político não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola as nações. Poder político, meus irmãos. Olha só a confusão política que está o nosso país em torno dessa pandemia. É um político querendo ser mais poderoso que o outro. É um presidente da república que não consegue ter o poder na mão para resolver o problema, porque os outros querem tomar dele o problema e jogar sobre ele a culpa. O presidente diz uma coisa, um governador fala outra, um prefeito fala outra, um ministro fala outra e virou uma baderna, literalmente, o controle da pandemia na nossa história. Os países de fora estão achando graça. Vi agora pouco, essa semana, não sei se ontem ou anteontem, uma matéria gravada em um jornal de Portugal, o jornalista achando graça da situação do Brasil, o rumo que tomou a pandemia no Brasil. Os portugueses fazendo matérias nas portas de hospitais, onde pessoas estão dando entrevistas para os canais do exterior, mostrando que os seus familiares estão sendo enterrados como morreram por Covid e não foi. Pessoas foram acidentadas, enterradas como morte de Covid. Pessoas tiveram uma parada cardíaca, foram enterradas como morte de Covid. Pessoas tiveram uma gripe, morreram, tiveram com uma pneumonia, morreram, foi enterrada como Covid, sem nem sequer o parentesco poder acompanhar o sepultamento dos seus parentes. Tudo isso em questões políticas, para que o número das mortes se eleve e o dinheiro venha na mesma proporção para os cofres. Politizou-se uma doença no Brasil. Politizou-se as mortes no Brasil. E o povo sofre. O povo sofre por uma briga meramente política. O presidente quer governar, tomar as rédeas da situação para controlar o problema dos seus governados, da sua nação. O outro, que se julga superior a ele, toma dele o poder e passa para outros que não conseguem administrar. Eu vou administrar. O presidente não está fazendo. Aí dá errado, de quem é a culpa? Do presidente, da nação. A política não está resolvendo nada. A pandemia no Brasil virou questão de briga política. Abrindo um parênteses aqui, parênteses, aspas, colchete, asterisco. Vimos em novembro, a pandemia vinha vindo, se controlando, a curva do contágio caindo, mas teve-se que se fazer o quê? Uma eleição no Brasil. Não podemos ter eleição agora. Tem que ter eleição agora. Começa-se a campanha. Tomam-se decisões. Não se pode ter aglomerações. Não se pode ter muito movimento de pessoas nas ruas. Olha, cuidado com o Covid. E a boiada foi para a rua. Movimentos, pessoas nas ruas, campanhas, comícios, candidatos visitando de porta em porta, batendo na porta de cada um, candidatos declaradamente positivados pela Covid-19, visitando pessoas e todos se alertando. Esse negócio vai dar ruim, isso vai dar problema lá na frente. Não pode. Ou seja, aí surgiu-se aquela expressão que foi muito comum no período da eleição. O coronavírus está suspenso agora, né? Só volta depois da apuração das eleições. Ora,
Como que se brinca com uma história dessa, meus irmãos? Consequência? Agora começou os resultados. Por que nossa cidade hoje, ó, a nossa curva de Covid não foi assim. Nossa curva que estava aqui, ela foi assim. Cidades vizinhas com 700 e poucos casos, 800 e poucos casos, a nossa cidade com mais de 1.300 casos. Aí juntou-se depois com as festas de final de ano, as viagens para as praias e a política lá em cima brigando. Eu vou fechar, não vou fechar, fecha, não fecha, fecha aqui, abre lá, vou fazer, vou trancar, vou impedir, e governo fala mal de presidente, presidente briga com o prefeito, briga com o governador e com o ministro, e o povo sofrendo. E o povo brincando. O poder político, meus irmãos, o poder político não está resolvendo nada, não tem eficiência nenhuma. Os líderes mais influentes do mundo, mesmo os presidentes e ministros das nações mais ricas do mundo, as nações mais opulentas do mundo, do planeta, apesar de reunirem todos os seus esforços e usarem todos os seus recursos, não têm conseguido dar uma resposta eficaz para vencer a pandemia. A Organização Mundial da Saúde, mesmo evitando esforços, não consegue sanar esse mal, nem sequer acalmar os corações aflitos, apontando para uma solução eficaz à vista. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência são impotentes, o poder político também se mostrou impotente. O que o presidente da nação mais poderosa conseguiu resolver com esse problema da pandemia? Nada. E ainda fez uma eleição também no meio da pandemia no seu país, está brigando pelos resultados e nada se fez pela pandemia. Lá está morrendo mais pessoas do que aqui no nosso país. O poder político lá é maior do que o nosso poder político aqui. Embora o nosso poder político, conhecidamente, tenha um poder de corrupção bem maior do que o de lá. Mas também não está resolvendo nada. Tanto lá como aqui. Teve um presidente de uma nação próxima a nossa aqui, que tem sofrido muito com restrições impostas por ele, ali na Venezuela. Esse presidente teve a coragem de publicar um decreto da presidência dele, como presidente, decretando a suspensão do coronavírus por uma semana no país. E foi para a mídia dizer que naquela semana em que o decreto estava valendo, as pessoas poderiam passear à vontade, ir para as praças, ir para as festas, sem nenhuma proteção, porque o vírus não ia fazer nada, porque de acordo com o decreto, o vírus estava suspenso por aquela semana. Parece que a política enlouqueceu esse povo, não só a pandemia. E o que eles estão fazendo? Como é que fica a população nessa? Meus irmãos, nada está sendo resolvido pelo poder político. Nós precisamos compreender que nos tempos de crise, a Igreja de Cristo pode experimentar um grande reavivamento. Quando analisamos as páginas da história, aprendemos que em tempos de crise, de epidemias, de guerras, de catástrofes e recessões econômicas, a Igreja humilhou-se sob a poderosa mão de Deus e o Espírito Santo soprou sobre ela, nesses tempos, um alento de vida, erguendo-a do abatimento para grandes reavivamentos. É o momento, meus irmãos. A gente às vezes pensa, eu já comentei até aqui na igreja,
com a nossa parada no princípio da pandemia, em 2020, depois que ficamos alguns meses de portas fechadas. Com o retorno, algumas pessoas voltaram aos poucos, né? Meio ainda receosos, aos poucos o templo foi enchendo, até que chegou um volume razoável de pessoas nos nossos cultos, principalmente aos domingos à noite, mas eu pude perceber uma ausência muito grande, principalmente da juventude. E a gente começou a questionar assim, será que com essas paradas da igreja o povo vai voltar para a igreja? Meus irmãos, eu creio que volta. E vamos voltar sim. Porque aquelas pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida, elas serão reavivadas a estar na presença de Deus com mais fé, com mais vontade, com mais disposição de estar servindo. A igreja tem que se abater, tem que se humilhar para estar mais próximo, reconhecer a dependência, reconhecer que eu não estou ali meramente porque eu vou cumprir uma obrigação de estar ali. Eu estarei para buscar a Deus. Eu estarei aqui para buscar a Deus. Essas pessoas que têm esse compromisso com a vontade de Deus, com certeza estarão aqui. Com certeza estarão de volta à casa do Pai para cultuar, para falar da vontade de Deus, para ouvir o alimento espiritual para a sua vida que está abatida, que está desconsolada, que está sofrida com essa pandemia. Com certeza estará de volta. Muitos com certeza também vão se perder por aí, como ovelhas desgarradas, mas que com certeza Deus vai agir no coração dessas pessoas. A igreja com certeza será reavivada. Nós podemos pegar, eu vou pegar, por exemplo, aqui, meus irmãos, novamente, quando começou a pandemia lá em 2020, lá no princípio do mês de março, abril, né? Quando houve aquele decreto geral do lockdown, parou tudo, fechou as portas, fechou a cidade, a gente saía nas janelas e ficava com medo de não ver, por ver nada nas ruas. Chegava à noite, na janela, era aquele silêncio ensurdecedor, de causar pavor. E a gente ouvia ao longe as pessoas tocando hinos a Deus, alguns com violão cantando a Deus. Por que? A gente pensava, porque naquele momento de desespero, de medo, talvez em falta do que se apegar, as pessoas voltaram para Deus. O tempo foi passando, as portas foram se abrindo, o povo foi voltando às ruas, as músicas foram deixadas de ser cantadas, as pessoas começaram a deixar de ir às igrejas. Por quê? Perderam o medo da Covid-19 ou perderam o medo de Deus? Ou perderam a esperança de que só Deus pode dar a solução? Precisamos nos humilhar, meus irmãos. Na hora do desespero, busca-se a Deus. Mas na hora que a coisa se alegra, esquece de Deus. E falar, Senhor, muito obrigado, porque naquele momento de desespero, o Senhor estava lá do meu lado. Nós temos uma memória curta. Muitos talvez não se lembrem daquele aperto que passamos no começo de março de 2020, quando tudo se fechou, pessoas correndo ao mercado, né? Quando abriu de novo e falou que ia fechar novamente, lotou seus mercados com medo, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar alimento, vai faltar aquilo e aquilo outro. Meus irmãos e Deus, a igreja tem que ser avivada. E esperamos um grande avivamento da vontade de Deus. Esperamos um grande avivamento nas nossas vidas. Será que estamos esperando realmente a cura somente da ciência, somente dos políticos, somente dos médicos? E Deus na sua vida? E Deus na minha vida? Em que lugar que Ele está nessa pandemia? Chegou a hora da igreja cristã se colocar na brecha
para se humilhar diante de Deus, orar, buscar a face de Deus, buscar arrependimento dos pecados, para que Deus venha, perdoa os nossos pecados e sare a nossa terra. É o que está lá na palavra, Crônicas. É tempo da igreja também espalhar sem moderação a semente da esperança, as boas novas do Evangelho, a mensagem de salvação em Cristo. Chegou a hora da igreja, de igual forma, demonstrar amor ao próximo, servindo-o com presteza, abnegação, dando pão a quem tem fome, assistindo dessa forma a sua necessidade. Nossa convicção é que quando essa crise passar, sairemos dela mais quebrantados, mais humanizados, mais solidários e mais perto de Deus e uns dos outros. Eu creio plenamente que essa pandemia veio fazer uma transformação muito grande em nossas vidas. Muita coisa mudou em nossas vidas com essa pandemia. Nossas vidas foram reviradas com essa pandemia. Mas nós temos que entender que a igreja tem sim, nós, igreja, nós temos que nos humilhar, reconhecer a vontade de Deus na nossa vida, estender a mão ao nosso próximo nesse momento da agonia, nesse momento de desespero, nesse momento de busca. Meu irmão, minha irmã, é triste quando ouvimos dizer que um irmão nosso foi tomado por essa enfermidade, está numa situação difícil, às vezes saindo para um lugar distante para ser atendido, porque não tem como ser atendido na região, vai para longe dos parentes, longe de familiares, nós não podemos sequer chegar lá para assistir o nosso irmão. Se não podemos dar o alimento material, vamos dar o alimento espiritual. Coloca o joelho no chão, em oração. Às vezes, nas nossas redes sociais, nosso grupo muito comum falar assim, vamos orar para o nosso irmão fulano de tal, que está precisando. A gente vai colocar aquela mãozinha assim. Será que junto com a mãozinha realmente tem uma oração? Ou é só a mãozinha? Só a mãozinha não significa que você orou e que você se colocou diante de Deus. Até porque aquela mãozinha não é uma mãozinha de oração, né? É uma mãozinha de muito obrigado, nos orientais. A gente usa como oração. Mas não fique limitado somente a mãozinha, ou mãozinhas, dizendo que você está orando muito. Coloque o joelho no chão, o joelho na terra. Alimente o seu irmão espiritualmente. Clame a Deus. Vamos clamar ao nosso irmão, a Deus pelos nossos irmãos que estão necessitados nesse momento de dor. É nossa parte estender a mão. Se nós sabemos que o poder econômico não está fazendo nada para resolver esse problema, não está conseguindo fazer, que o poder científico, a ciência não está conseguindo uma solução para esse problema, que a política do nosso planeta não está resolvendo esse problema, nós temos certeza, convicção absoluta que Deus sim é a solução para esse problema. E como eu disse lá no começo, vou repetir, com o sopro dos seus lábios, Ele pode pôr fim à situação. Eu creio nisso. Você também crê nisso. Cremos em meu mesmo Deus, que é poderoso, que é soberano, que é dono de todas as nações. É rei dos reis. É o presidente dos presidentes, é o governador dos governadores. É o timoneiro, é aquele que dirige nosso barco nessa tormenta dessa pandemia. Você está nesse barco? Está confiando em Deus? Está confiando que Ele é a solução? Coloque diante de Deus. Se coloque. Vou repetir o que foi falado aqui atrás. Não basta somente a nossa fé para curar a pandemia. Tenha fé. Com certeza, tenha fé. Mas coloque-se de joelho no chão. Fale com Deus. Vamos agir.
vamos nos prevenir, vamos ter cuidado com o nosso próximo, vamos ter cuidado com os mais vulneráveis, vamos atender às recomendações dos órgãos oficiais que nos pedem cuidado e jamais esquecer de colocar Deus acima de todos esses poderes. E diante de tudo isso que nós pusemos aqui, fica uma conclusão, meus irmãos, óbvia. Os recursos da terra são colunas frágeis demais para manter a humanidade de pé. Colunas: economia, ciência, política, não são suficientes para manter a humanidade de pé. Precisa de uma coluna mestra. E essa coluna é Deus. Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males que afligem as nações. É necessário nessa hora reconhecer que precisamos de Deus. Só dele pode vir o nosso socorro. Só ele é o nosso refúgio de geração em geração. É tempo do Brasil e das outras nações voltarem os seus olhos para Deus. Nesses 3 pilares: economia, ciência e política, o pilar principal tem que ser Deus. Um 4º pilar para que essa mesa não fique manca. E esse sim é o que sustenta. Se esses 3 pilares humanos caírem, esse pilar central que é Deus deve e permanecerá de pé. Ele sim vai nos manter de pé. Ele sim vai nos sustentar. E nós temos que ter essa certeza. Então, meus irmãos, nesses dias que nós estamos passando, a nossa cidade está sendo afligida com o crescimento estrondoso da Covid-19. Nós estamos tomando todo cuidado. Nós recomendamos que você venha sim para a igreja. Nossos trabalhos vão ser retomados. Nós vamos decidir se os próximos trabalhos serão realizados ou não, mas com certeza nossos trabalhos serão retomados na igreja. As portas não permanecerão fechadas sempre. Mas você vindo ao templo, meu irmão, tenha cuidado. Coloque sempre a sua máscara, higienize a sua mão na entrada, na saída. Se você é de um mesmo grupo familiar, permaneça junto, sim, com certeza, mas é de um outro grupo familiar, mantenha-se mais afastado, mantenha uma distância. Porque talvez o que circula entre vocês, da sua família, pode afetar o outro. Talvez nem seja uma Covid-19. Mas se alguém da sua família está com uma gripe, você pode contaminar o outro com a gripe. A gripe abaixa a imunidade. A imunidade baixa pode trazer como consequência o contágio da Covid-19. Então vamos comportar bem dentro do templo, mantendo essas recomendações da higienização, do uso do álcool gel, o uso da máscara. Ela incomoda sim. Às vezes a gente quer cantar com vontade, a máscara atrapalha. A gente quer respirar mais à vontade, a máscara está ali abafando a gente. A gente quer conversar mais à vontade, a máscara está abafando nossa voz. Mas é necessário. Até o momento em que Deus falar basta e as coisas se resolverem de acordo com a permissibilidade dele e a gente volte à normalidade. O tão anunciado novo normal ainda não chegou. Esse novo normal ainda não chegou. Mas nós cremos que ele vai chegar. Tudo dentro da sua normalidade. Esperamos que Deus esteja agindo plenamente na construção dessas vacinas que estão sendo discutidas, que foram politizadas, mas que ela venha de acordo com a vontade de Deus, para que nós sejamos imunizados e imunizados também com o sangue remedor de Jesus Cristo, a ação do seu Espírito Santo em nós, e possamos juntos estar novamente no templo louvando e bendizendo o nome dele. Enquanto isso, você como igreja
Louve a Deus na sua casa, com seus familiares, onde você estiver. Não se esqueça de que o poder humano nada pode fazer, somente o poder do alto, o poder de Deus, nossas vidas, na minha vida, na sua vida, de todos nós, é que pode dar uma solução para esse problema e as coisas chegarem nos seus devidos lugares, de acordo com a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que possamos muito breve nos encontrar novamente na casa do Pai, estarmos juntos com calor humano, de acordo com a vontade dEle e com a ação do Espírito em nossas vidas. Amém. Que Deus te abençoe.